Olá, estudante da Escola Elizabeth, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa primeira aula da terceira série aqui do nosso ano letivo de 2021. Infelizmente, uma aula remota, né? Nós não vamos ainda poder estar juntos, poder estar se encontrando, se abraçando, conversando, mas não é por isso que nós não iremos aprender, tá bom? E a gente vai começar o nosso ano de 2021 com um assunto muito legal, muito interessante, que geralmente agrada aos jovens. Vocês já devem ter assistido aí o nosso clipe, né, de introdução da nossa aula. E agora nós vamos aqui para a nossa videoaula, onde a gente vai aprender um pouquinho mais sobre arte no espaço urbano. Também, né, falando da arte do grafite, que é uma das principais formas de manifestações de arte no espaço urbano. Eu não irei falar tudo nessa aula, né? Nós iremos debater ainda alguns artistas na próxima aula, iremos falar sobre algumas técnicas, uns trabalhos que nós temos que fazer, mas aqui a gente vai estar estudando o básico sobre isso, tá bom? Sobre a arte no espaço urbano. E a gente vai começar sobre isso daqui, gente, falando sobre esse assunto aqui, a interação entre a arte, a cidade e o espaço urbano. Já deixou de ser uma coisa, gente, dos grandes conglomerados, né, das grandes cidades, a presença do grafite ou da arte em locais da cidade espalhados por aí. Então a gente pode encontrar em algumas pequenas cidades alguns grafites, algumas artes murais, né? E nós estamos aqui estudando justamente porque essa é uma tendência que, apesar de já ter iniciado há muito tempo, nós vamos ver aqui a história do grafite, ela ainda continua, ela ainda persiste e ela tem agradado muitas pessoas, apesar dela ter sido considerada um estilo marginal de arte no seu início, né? As pessoas, na sua ignorância, achavam que os artistas estavam sendo vândalos, baderneiros, né? Estavam bagunçando, estavam zoando a cidade, quando na verdade eles queriam deixar a cidade mais bonita, né? Queriam falar sobre estética e filosofia da arte, queriam fazer as pessoas refletir sobre a arte, queriam fazer as pessoas apreciar a arte, né? Aí no seu caminho para casa, no dia a dia, sua ida e vida do trabalho. Nesta aula, portanto, nós iremos falar sobre o que é grafite, a presença do grafite no Brasil, a diferença entre grafite e pichação, algumas gírias, né, alguns vocabulários que os grafiteiros usam, alguns artistas do grafite a nível mundial, e nós também iremos falar sobre alguns artistas do grafite a nível nacional, né, grafiteiros brasileiros. Então vamos em frente, meus queridos. Em primeiro lugar, o que é grafite? A arte do grafite é uma forma de manifestação artística em espaços públicos, viu, gente? Ela tem que ter essa associação com o espaço público, o espaço da cidade, uma coisa que seja acessível, democrática para muitas pessoas verem. A definição mais popular diz que o grafite é um tipo de inscrição feita em paredes. Existem relatos e vestígios dessa arte desde o Império Romano. Seu aparecimento na Idade Contemporânea se deu na década de 1970 em Nova York, nos Estados Unidos. Viu, gente? Então, essa arte aí, a arte do grafite, ela já acontece há muito tempo, essa questão de inscrever em muros. Mas dessa forma pós-moderna, né, ela veio surgir lá nos guetos de Nova York, nos anos 70, e ela logo se espalhou pelo mundo, inclusive chegou aqui no Brasil. Olha como foi que ela começou, gente. Alguns jovens começaram a deixar suas marcas nas paredes da cidade. E, algum tempo depois, essas marcas evoluíram com técnicas de desenho. O que eram as marcas, gente? As marcas eram como se fosse um símbolo, um codinome, um apelido, né? Que eles colocavam, escreviam pelos muros da cidade. E isso começou a ficar uma coisa séria, cada vez mais requintada. Eles começaram a colocar personalidade artística nisso, né? Foram transformando em desenhos, esses desenhos ficaram cada vez mais coloridos, e esses desenhos às vezes foram ocupando todo o espaço de um prédio, virando um mural. Então foi uma coisa que foi evoluindo constantemente, tá? Esse símbolozinho, essa marca que você está vendo aí é de um dos artistas que a gente vai falar hoje, o Jean-Michel Basquiat, que se auto-intitulava como Samo. O grafite está ligado diretamente a vários movimentos, em especial ao movimento hip-hop. Para esse movimento, o grafite é a forma de expressar toda a opressão que a humanidade vive, principalmente com os menos favorecidos. Ou seja, o grafite reflete a realidade das ruas. Então o grafite ele vai fazer o muro falar, transmitir a sua mensagem através da arte, né? E isso geralmente está associado ao quê? Ao rap, ao breakdance, né? Então essas são aí algumas das tendências do hip hop, né? É por isso que nós iniciamos a nossa aula hoje escutando um rap, e nós iremos falar do rap logo a seguir, quando a gente terminar de tratar do assunto do grafite, tá certo? Então vamos em frente.
O grafite no Brasil. O grafite foi introduzido no Brasil no final da década de 1970 em São Paulo. Os brasileiros não se contentaram com o grafite norte-americano, viu, galera? Então eles começaram a incrementar a arte com um toque brasileiro. O estilo do grafite brasileiro é reconhecido entre os melhores de todo o mundo e vocês vão ver que tem artista fazendo trabalhos em todos os lugares do mundo. Olha só, por exemplo, aí, gente, a gente vai falar daqui um pouquinho sobre ele, o Eduardo Cobra. Temos aí a presença de 2 murais dele em Nova York, né? Um em homenagem ao Michael Jackson, outra falando desses agentes da paz aí, né? O Mahatma Gandhi e a Madre Teresa de Calcutá. Ele é um dos maiores muralistas do mundo, é convidado para fazer trabalhos no mundo inteiro, né? Infelizmente já teve até seus trabalhos apagados, mas a gente fala disso mais à frente. Vamos lá? A diferença entre o grafite e pichação. Muitas polêmicas giram em torno desse movimento artístico, pois de um lado o grafite é desempenhado com qualidade artística e do outro não passa de poluição visual e vandalismo. A pichação ou vandalismo é caracterizada pelo ato de escrever em muros, edifícios, monumentos e vias públicas. Os materiais utilizados pelos grafiteiros vão desde tradicionais latas de spray até o látex. Já a pichação ela é mais simples, né? Mais suja. Ela usa somente o spray, geralmente de tinta preta, e o objetivo dela é realmente vandalizar, né? Ela não tem um objetivo estético quanto tem o grafite. Para que ficar falando tanto, né, gente? Basta observar aí as 2 imagens para a gente sacar a diferença. Teve gente que, por incrível que pareça, até hoje ainda não percebeu isso. Ô Brasil, ô mundo, vamos abrir a nossa mentalidade para as artes, né? Vamos lá. Algumas gírias, vocabulários utilizados pelos grafiteiros. O grafiteiro ele é chamado, né, internacionalmente de writer. Seria algo como uma tradução livre, um escritor, né, o artista que pinta. O beat, que é imitar o estilo de outro grafiteiro. Aí o cara chega, mano, você tá bitando a minha arte aí, né? O crew é um conjunto, é um grupo de grafiteiros que se reúne para pintar ao mesmo tempo. Tag é a assinatura, aquela marca que eu mostrei para vocês anteriormente, é a assinatura do grafiteiro. Toy traduzindo, né, significa brinquedo, é o garotinho ali que está iniciando, está olhando ali o grafiteiro profissional, está querendo aprender, né? É o grafiteiro iniciante. E spot é o lugar onde é praticada a arte do grafitismo. Aí pode ser, sei lá, no túnel, no muro, tanto faz. Alguns artistas reconhecidos do grafite mundial, atenção, se você não for baixar esse slide, eu quero que você faça um print dessa tela agora, tá? Eu vou pedir umas pesquisas mais tarde, tá? Nós temos aí o Banks, que é o artista da obra que está lá no início do nosso slide, né? Ele não se identifica, simplesmente sai fazendo obras por aí. Kearney Scharf, dos Estados Unidos também. Keith Haring, esse carinha aqui teve uma história muito interessante dentro do grafite. Ele e o Jean-Michel Basquiat, né, tiveram histórias interessantes, são pessoas reconhecidas, né, nessa arte. Eu falo que eles tiveram porque infelizmente ambos morreram muito jovens, né? O Keith Haring de AIDS e o Jean-Michel Basquiat infelizmente por conta do uso de drogas. E é dele que a gente vai falar um pouquinho agora, né? O Jean-Michel Basquiat. Eu sou muito fã desse cara, viu, gente? Eu vou até me controlar um pouquinho aqui para mim não ser muito tiete aí desse cara, desse cidadão aqui. Dentre os grafiteiros, talvez o mais célebre seja o afro-americano Jean-Michel Basquiat, que no final dos anos 70 despertou a atenção da imprensa nova-iorquina, sobretudo pelas mensagens poéticas que ele deixava nas paredes dos prédios abandonados de Manhattan. Posteriormente, Basquiat ganhou o título de neo-expressionista. Vocês devem lembrar da arte expressionista lá de O Grito, né? Que iniciou com O Grito de Edvard Munch, aquela arte que era triste, depressiva, melancólica e que distorcia a imagem. É por isso que o Jean-Michel Basquiat vai ser chamado de expressionista, porque ele vai distorcer a imagem, né? Então ele foi reconhecido como um dos maiores e mais significativos artistas do século XIX. Ele assinava suas obras com o codinome Samo. Foi um personagem que ele criou para ele mesmo, né? Olha aqui a imagem do cara, cê é louco, cara, olha só, o cara já tem pinta de artista só da gente olhar, né? Então a gente vai conhecer aí um pouquinho sobre as obras do Jean-Michel Basquiat. Olha aí, gente, a obra dele é muito expressiva, ela é violenta, ela é radical, né? Ela é distorcida. Então é uma obra assim realmente interessante, uma obra que ele repassa assim essa violência estética, né, para a tela. Ele coloca muitos riscos, muitos grafismos para marcar a sua arte, né? A arte dele é realmente uma arte interessante, uma arte que chama a atenção.
ele tem um pouco assim de uma coisa primitiva, né? Eu diria até também infantil nas figuras que ele distorce. Olha só, gente, muito louca as obras aí do Jean-Michel Basquiat. Gosto muito desse artista. Aqui, gente, ele ganhou um livro de anatomia quando ele era criança e ele passou a representar a anatomia do corpo humano, só que do jeito muito particular, né? Desde então, desde criança, ele veio fazendo as suas obras desse modo aí. Warhol e Basquiat, lembram do Andy Warhol lá da Pop Art? Ano passado a gente estudou sobre ele, aquele cara lá que fazia várias imagens de lata de sopa, da Marilyn Monroe e tudo mais. Desde o início de sua carreira, Basquiat recebeu o apoio do artista conceituado da Pop Art, Andy Warhol, que inclusive o retratou em suas obras, assim como Basquiat também registrou o Warhol em seu trabalho. Gente, infelizmente a história do Basquiat não é das melhores, né? Como eu já falei para vocês, ele morreu de uma overdose de heroína em 1988, ainda com 28 anos. Provavelmente porque ele ficou famoso de uma hora para outra e perdeu essa fama também muito rápido, né? Então isso deve ter aí magoado, mexido muito com a cabeça dele. Esse cara chegou a morar numa lata de lixo, gente, numa semana, e semanas depois estava morando num dos melhores apartamentos lá de Nova York, né? A triste ironia da fama. Vamos lá. Grafiteiros brasileiros, agora vamos falar aqui de terras brasílias. No Brasil, como já visto, o grafite é uma modalidade artística de muita expressão que tem inclusive reconhecimento internacional. Entre os maiores nomes do grafite nacional nós temos Rui Amaral, os Gêmeos, é escrito assim mesmo, viu gente, junto, sem acento, porque é um nome personalizado, né, estilizado, e o Eduardo Cobra. Vamos conhecer melhor alguns desses artistas que levaram o nome do grafite do Brasil para o mundo. Começando aqui pelos Gêmeos. Os Gêmeos são realmente uma dupla, viu gente? Os Gêmeos são uma dupla de irmãos grafiteiros de São Paulo, cujos nomes reais são Otávio e Gustavo Pandolfo. Professor, posso chamar eles só de Gêmeos? Pode. Começaram a grafitar no bairro onde cresceram e foram gradualmente se tornando influentes na cena paulistana, ajudando a definir um estilo brasileiro de grafite. O trabalho dos artistas estão presentes em várias cidades do mundo, dos Estados Unidos a Cuba, da Grécia à Inglaterra. Vamos conhecer um pouquinho. Aqui, gente, uma das marcas registradas do trabalho dos Gêmeos são essas figuras amareladas aí, né? E esguias, eles vão, assim, em alguns momentos, colocar algumas críticas sociais no trabalho dele, como nós podemos ver aqui, né? O personagem aí perguntando ordem e progresso, será que tem, né? E essa outra aí de um político cheio de dinheiro na calça, parece uma coisa assim, uma história que a gente já viu, reviu e vai continuar vendo aqui no nosso Brasil, infelizmente, né? Algumas obras dele vão abordar essa questão assim das tradições populares brasileiras, tá? São realmente muito interessantes o trabalho dos Gêmeos. Essa daqui é espetacular, essa obra. Ela é um mural bem grande, assim, feito lá em São Paulo, na periferia de São Paulo. Essa daqui é uma obra 3D, né? Como se o personagem estivesse saindo aí do mural. Muito show, né, galera? Aqui é a obra Encapuzado, em Boston. Mais uma obra aí dos Gêmeos que interage totalmente com o ambiente. Aliás, essa é outra característica deles. Algumas obras deles vão interagir totalmente com o lugar, né? Com a arquitetura do lugar onde eles estão feitos. Como essa daqui, né? Desse casal de irmãos aí. Vamos agora falar sobre o Rui Amaral. O Rui Amaral é um dos precursores do grafite no Brasil. Suas obras têm um dos maiores murais na cidade de São Paulo atualmente. Trabalha com desenho animado, pintura, web art, instalações. Fez parte da chamada geração 80, né, dos anos 80, considerada um dos maiores expoentes de grafite brasileiro. Ele já expôs nos museus MAC, MIS, MASP, Funarte, Pinacoteca de São Paulo. E no início chegou a sofrer perseguição da polícia. Já chegou a ser preso várias vezes, processado criminalmente pela Prefeitura de São Paulo e, pasmem, ironia do destino, hoje em dia ele faz trabalhos para a Prefeitura de São Paulo, né? Como o mundo dá voltas, o mundo gira, a Terra gira em torno de si mesma, gira em torno do Sol. É por isso que a gente não deve beber, viu, gente? Para não ficar muito doido. Olha aí, gente, trabalho do Rui Amaral. Esse personagemzinho amarelo que vocês estão vendo aí, ele é um dos personagens criados pelo Rui Amaral que está presente em muitas das suas obras, tá? A obra dele remete muito aos desenhos animados, é um estilo bem clássico aí de grafite, né? Olha aí, muito interessante o trabalho desse artista. E aqui ele, né, que é eu diria que é o artista mais badalado, o artista brasileiro mais reconhecido na atualidade, né, que é o Eduardo Cobra.
da periferia de São Paulo para o mundo. Nascido em 1975 no Jardim Martinica, bairro pobre da zona sul de São Paulistana, o artista Eduardo Cobra tornou-se um dos mais reconhecidos muralistas da atualidade, com obras em 5 continentes. Uma de suas obras mais famosas é O Beijo, executada em 2012 no High Line, em Nova York, e apagada, infelizmente, 4 anos mais tarde. Aliás, o Eduardo Cobra já falou que 90% dos trabalhos que ele fez já foram apagados. Vamos conhecer essa obra aí? Opa, passemos. Cadê a obra O Beijo? Cadê? Eu coloquei no lugar errado ou perdi? Prédios e muros. Tá, infelizmente, tá, gente? Eu vou ficar devendo vocês a obra O Beijo, mas eu mostro em outro momento, tá? Aqui nós temos a obra Clube 27, uma obra de 2018, onde ele homenageia os artistas do rock que morreram com 27 anos, que coincidência macabra, sinistra. Ainda bem que eu já passei dos 27. Nós temos aí Janis Joplin, Kurt Cobain do Nirvana, Jim Morrison, The Doors, o guitarrista Jimi Hendrix e a mais atual, que foi a Amy Winehouse. Eles todos faleceram aos 27 anos e são chamados de Clube dos 27. E essa daí é a homenagem do Eduardo Cobra a esses artistas espetaculares aí. Come on baby, light my fire. Vamos em frente. Aqui, gente, uma obra bem atual dele, do ano passado. É a obra chamada Coexistência. E já é uma obra que fala sobre a pandemia do coronavírus. E a ideia dele era falar sobre a união das religiões, para combater o vírus e tudo mais, para que os líderes religiosos pudessem influenciar os seus seguidores, a ser pessoas que pudessem estar aí fazendo o isolamento social, todas as medidas, para combater essa praga, essa desgraça do coronavírus que está mantendo professor longe de aluno, aluno longe do professor, pai longe dos filhos, Infelizmente essa pandemia aí ainda está longe de terminar, mas aqui a gente deixa o nosso trabalho da arte falando sobre isso daí, fazendo o seu protesto, passando sua mensagem. E aqui, olha só, gente, quem está aqui novamente é nosso amigo Jean-Michel Basquiat, que foi homenageado pelo Cobra, e ao seu lado a Madonna, para quem não sabe, viu, gente? A Madonna e o Basquiat, eles foram namorados, Ele estava no início da carreira e ela ainda não era famosa, quando eles, tiveram um relacionamento aí. Agora sim, a gente vai falar sobre essa reportagem, sobre a arte urbana aqui do Jornal Nacional. Eu espero que vocês ouçam direitinho o áudio. Qualquer coisa que vocês não conseguirem ouvir, eu vou deixar o link dessa reportagem na descrição desse vídeo, tá bom? E a gente está quase terminando aqui, vamos só ver essa reportagem. Prédios e muros de São Paulo estão sendo usados como telas por artistas do grafite. A gente vê agora na reportagem do Tiago Eltz. São Paulo às vezes parece cinza demais, não? E se a gente pudesse melhorar os contornos? Botar uma corzinha aqui, que tal mais amarelo ali? E verde? Bom, um pouco dessa cidade imaginária já existe. É só prestar atenção nas esquinas, olhar para cima. Saindo da cabeça de dezenas de artistas, vem a arte exposta nas paredes de São Paulo. Uma arte que dá um trabalhão. Esse mural eu demorei 110 horas, 10 dias, 11 horas por dia. E que já foi muito discriminada. Quando eu comecei a pintar, as pessoas passavam de carro, vai trabalhar, vagabundo, vai procurar o que fazer e tal. Então elas não compreendiam isso, Hoje as pessoas não passam mais, elas param para admirar o último mural do Cobra, ainda em construção. Desde uma pessoa que está trabalhando nas ruas aqui, até um executivo, uma pessoa que conhece de arte, para o tempo todo ali para fazer foto do painel e tal. Então eu acho que nesse ponto a arte de rua está cumprindo o seu papel. Pode ser por causa da grande quantidade de concreto disponível, Muros, prédios, viadutos. O fato é que, em São Paulo, essa street art, essa arte de rua, atingiu um nível muito elevado. O reconhecimento é tanto que os artistas daqui já estão indo colorir o mundo. O próprio Cobra tem um painel que virou ponto turístico em Nova York, inspirado na foto do beijo em que um casal comemora o fim da Segunda Guerra Mundial. E outros prédios na cidade foram pintados pelo brasileiro. O grafite também transformou lugares antes esquecidos de São Paulo em pontos turísticos, como esse beco na Vila Madalena ou qualquer lugar onde os gêmeos pintem uma obra. São Paulo é cidade de prédios, então uma corzinha dá toda a diferença. O grafite faz com que você pare e olhe a cidade. Então é só entregar algumas paredes para eles. Essa turma está pronta para colorir seus horizontes.
Olha aí, gente, a reportagem acabou mostrando, né, a obra O Beijo, que eu iria mostrar para vocês, esqueci de colocar aqui no slide. E vamos para a nossa mensagem final aqui, né, que é uma frase do Jean-Michel Basquiat. Eu não penso em arte quando eu estou trabalhando, eu tento pensar sobre a vida. É isso aí, gente, vamos lá para o Google Classroom agora e até a próxima videoaula.